Estava conversando com alguns clientes esses dias e acabei chegando em uma discussão com alguns deles a respeito de aposentadoria. A discussão, na verdade, que consiste basicamente num raciocínio, numa lógica por trás de aposentadoria. Ou seja, a gente estava pensando em que circunstâncias a gente consegue garantir uma situação onde lá na frente eu de fato tenha um capital, eu tenha uma renda sem necessariamente estar trabalhando. De fato, é somente com o INSS, contribuindo para o INSS? Será que essa contribuição eu realmente vou conseguir ter lá na frente? Porque muito se discute, né, a capacidade aí, é, da pirâmide de pagamento, né, de sustentação do INSS, se realmente todo mundo que está para se aposentar vai ter lá na frente essa aposentadoria, né? Então, hoje se levanta muito essa questão. E, portanto, recentemente, se é que eu posso dizer, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, em 2021, 22, na verdade, a gente teve aí um lançamento do Tesouro Renda Mais. Esse tipo de título, que é um título do governo, tá? Do próprio Tesouro, pelo próprio nome, a gente tem uma possibilidade de, em determinado tempo, com uma certa contribuição, a gente passar a receber por 20 anos, né, uma rentabilidade, uma espécie de renda, de fato, né, pelo próprio nome. Então, ou seja, é como se você estivesse contribuindo para o INSS todo mês com um montante que você mesmo, inclusive, pode escolher. E eu vou mostrar isso na prática já já. Mas, resumindo, você escolhe uma contribuição que você vai querer fazer por mês, para que daqui algum tempo que você mesmo pode estipular, né? Ou seja, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 15 anos, 10, enfim, você define isso na contratação, vamos dizer assim, né? Na montagem da estratégia, para que daqui 15 anos, vamos pegar esse exemplo, você passe a ter, por exemplo, uma renda de 2.500, 5.000 reais, 10.000 reais. Fica a teu critério também. Então, o que você precisa ter lá na frente daqui 15 anos para que você possa ter todo mês, por durante 20 anos, esses 15.000 reais caindo na sua conta. Dito isso, você vai basicamente contar com uma aplicação inicial, seja ela de quanto for, né? Ou seja, se a gente estiver falando de uma aplicação de 100.000 reais, a sua contribuição tende a ser um pouco menor todo mês, para que você tenha daqui 15 anos um montante que te sustente por durante 20 anos, te pagando esses 15.000 reais, né, por mês. Agora, o contrário, se a gente faz uma aplicação menor, inicialmente falando, a gente tende a ter uma contribuição um pouco maior todo mês, né? Inclusive, se você não quiser fazer uma contribuição inicial, né, um aporte inicial ali mais robusto, você pode também. Claramente, você vai ter, nesse exemplo que eu estou falando de 15 mil por mês, uma parcela, vamos dizer assim, de contribuição mensal maior, tá? Então, resumindo, é isso. Eu queria trazer esse vídeo um pouco mais direto, porque a gente começou a ter essa discussão. Muitas vezes, uma estratégia tão mais simples quanto essa, né, vale muito a pena. E, inclusive, não anula uma outra estratégia de investimento, como muito se discute, muitas pessoas gostam de trazer a comparação, no caso com, por exemplo, previdência privada. Ah, Fernão, o que vale mais a pena? Eu seguir essa estratégia ou fazer uma posição em previdência privada, né, uma alocação em previdência privada? Uma coisa não anula a outra, tá? Com a previdência privada, a gente pode ter uma aplicação que ela pode ser muito mais direcionada numa questão de sucessão patrimonial, onde a gente não vai ter esse recurso que está em previdência entrando em inventário, portanto, é muito mais desembaraçoso o processo, onde você vai conseguir excluir essa burocracia, né, que acaba envolvendo quando se tem inventário. Você não entra, a Previdência não entra em inventário, portanto, passa ali de uma maneira muito mais rápida para os sucessores, né, os herdeiros legais. Então, é um tipo de estratégia, e aqui eu falei, citei um exemplo, mas ela também tem outros benefícios que a gente pode pensar, tá?
Mas o ponto aqui é que, se a gente for pensar uma renda média, né, que você busca ter como uma aposentadoria lá na frente, muitas vezes a contribuição que você precisa fazer todo mês, levando em consideração essa estratégia do Tesouro Renda Mais, ela é tão baixa que você não precisa excluir o aporte, por exemplo, em previdência privada, que você também quer ter, porque você também está visando essa facilidade na hora de transmitir para os seus herdeiros legais. Então, você consegue usar as duas estratégias e, inclusive, até mesmo uma outra estratégia, né? Às vezes você também quer ter aplicações de renda fixa, por exemplo, né? Aqui no Brasil, que a gente tem um país de taxa de juros elevada, historicamente falando. Ah, Fernão, eu também quero ter minha estratégia de renda variável, também quero ter fundos imobiliários que me paguem dividendos. Perfeito. Uma coisa não exclui a outra. Claro que aqui a gente está falando de capacidade de aporte todo mês. Então, quando a gente está levando isso em consideração, a gente precisa sentar e ver, olha, a sua capacidade de fazer aporte todo mês em um cenário normal é tanto, então a gente consegue destinar para uma estratégia e para outra, maravilha, né? A gente tem essa capacidade, a gente consegue trabalhar vários tipos de investimentos com estratégias diferentes que lá na frente vão agregar e muito, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Eu queria trazer esse paralelo porque muito se discute, eu não acho que precisa ser excluída uma coisa da outra, né? Enfim, esse tipo de aplicação no Tesouro Renda Mais é uma estratégia mais simples e onde muitas pessoas até acham que é mais eficiente e tem mais futuro do que o próprio INSS, né? Do que a própria aposentadoria ali pela contribuição com o INSS. Enfim, isso é a opinião de cada um. Eu acho que é uma estratégia que vale muito a pena, principalmente para quem não é, tem entendimento algum com investimento, não quer fazer aplicações, estratégias diferentes, tendo título de renda fixa, tendo que escolher um título ou depender de um assessor, de uma pessoa para escolher, né, um título por ela, ali, um CDB, um LCI, LCA, enfim, qualquer outro tipo de título de renda fixa. Então ela tem essa estratégia, pensando numa aposentadoria, claro, uma ideia de longo prazo, né? Depende muito. Se a gente for pegar uma pessoa que está pensando em curto prazo, essa ideia, esse tipo de estratégia, obviamente, não vai fazer sentido. Tá? Então, tem objetivos e objetivos, né? Perfis e perfis. Então, né, indo direto para a prática, eu vou mostrar um exemplo para vocês como é que funciona. O site do Tesouro, tá? Essa é a página que você vai encontrar. A gente vai analisar o que? O Tesouro Renda Mais, né? Algo que a gente vem comentando, e eu vou trazer um exemplo, considerando a minha idade mesmo, considerando aí, vamos lá, eu tenho 22 anos atualmente, eu quero me aposentar, por exemplo, com 60 anos, e a renda extra que eu quero, vamos supor que seja de 10 mil por mês, tá? E eu tenho para investir agora 15 mil reais, por exemplo. Aí, quando eu clico em descobrir meu título, ele vai trazer o quê? Essa opção, né, que na verdade é a única, é um título 2065 com um vencimento em 2084, que seria justamente o último ano que você receberia essa aposentadoria. É que eu expliquei que você vai poder receber esses 15 mil todo mês, né? No caso, 15 mil não, no caso 10 mil, um exemplo que eu usei aqui, então 2084 seria o último mês, o último ano para a gente receber essa aposentadoria. Então, vamos lá, escolher. Aqui, olha só que interessante, ele traz para a gente o quanto que a gente precisa ter, né, na aposentadoria. Para receber esses 10 mil reais de renda extra mensalmente, eu vou precisar ter, basicamente, 539, basicamente 540 títulos do Tesouro Renda Mais, né, para ter esses 10 mil de renda todo mês por, claro, 20 anos, tá? Esse é o prazo padrão, por 20 anos você vai receber essa, essa aposentadoria, tá? Diretamente do Tesouro Nacional. Então, a partir de 2065, porque considerando que eu vou começar a investir agora, com os meus 15 mil reais que eu dei como exemplo aqui,
Eu já largo na frente com 99 títulos do Tesouro Renda Mais, tá? Porque cada título dele, no caso, seria 140, tá? Praticamente um título inteiro seria praticamente R$ 140,49. Então, isso significa que eu começando a contribuir agora, lá em 2065, que seria o meu primeiro ano que eu ia começar a receber esse dinheiro que eu contribuí, né? De hoje, a partir de 2025 até 2064, no caso, eu vou contribuir para que a partir de 2065, né, janeiro de 2065, eu passe a ter até 2084 essa renda de R$ 10.000 por mês. Então, olha só que interessante o poder dos juros compostos, aqui com uma contribuição que a gente faz todo mês, onde praticamente, claro, não é irrelevante, mas é uma contribuição muito baixa, se a gente for comparar, inclusive até com o INSS, para uma rentabilidade, uma renda mesmo, até relativamente maior do que simplesmente ali uma aposentadoria seguindo ali, uma aposentadoria padrão, tá? Então, de maneira geral, claro, não dá para colocar toda a farinha aqui no mesmo saco e considerar que todo mundo tem uma renda, não, claro, mas vocês já conseguem ter um pouco da noção de quão interessante se torna, né? Principalmente para aquela pessoa que não se dá bem com aporte, não consegue ter aquela disciplina com aporte. Aqui a gente tem que pensar claramente no longo prazo, mas a gente está jogando a favor dos juros compostos e inclusive com uma contribuição que, poxa, cabe no bolso, tá? Então, inclusive, por isso que eu disse que vale muito a pena você seguir com uma estratégia como essa, pensando em uma aposentadoria, e mesmo assim não excluir, por exemplo, a estratégia de previdência privada ou mesmo um outro tipo de investimento que você queira fazer, tá? Então, eu queria trazer esse exemplo hoje aqui, porque eu acho que é uma discussão que vale muito a pena, tá? É um instrumento simples, que inclusive é muito democrático, então qualquer um pode fazer hoje, independente da idade, tá? Independente do prazo, você consegue aqui brincar no site do Tesouro e descobrir o que faz mais sentido para você. Então, você não fica refém de necessariamente nenhuma pessoa para ver isso para você, tá? Então, eu estou mostrando aqui que através do próprio site do Tesouro, vou deixar o link aqui também na descrição, para que você possa depois fazer essa análise, tá? Então, se você gostou do vídeo, eu já peço que, por gentileza, deixe o like, isso ajuda a chegar, esse conteúdo a chegar aí até pessoas que estão querendo começar a investir, ou, poxa, entender um pouco mais esse tipo de aplicação que tem ficado muito em alta agora, as pessoas têm discutido bastante, então isso ajuda muito. E se você, poxa, tem algum parente, algum amigo que está pensando em começar a investir ou pensa em aposentadoria, você acha que faz sentido esse vídeo, pode compartilhar, né? Compartilha com ele e também, eventualmente, tem meus contatos aqui abaixo. Você mesmo pode entrar em contato comigo, a gente pode marcar uma conversa, uma reunião. Se você já tem investimento, eu posso fazer uma análise, né? Então a gente pode trocar uma ideia aí, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima.